Fala galera, eu sou o Vladimir Kowalski e nós vamos para mais um vídeo de Kowalski Comenta. Que hoje eu vou falar sobre a importância das eleições norte-americanas, estadunidenses, como você quiser falar, dos Estados Unidos. A eleição dos Estados Unidos para a ciência brasileira. E sim, tem uma certa importância e eu devia ter feito esse vídeo mais cedo. Tipo, quando o Biden assumiu, ou então no ano passado, mas eu tive alguns problemas técnicos aqui. E então, mas hoje eu vou falar, hoje eu vou aproveitar esse espaço de tempo que eu fiquei sem postar vídeo para falar sobre a importância das eleições que acontece lá nos Estados Unidos, que parece que não tem nada a ver com a gente, mas na verdade tem muito a ver. Primeiro, eu quero salientar que assim, talvez, deixando aqui bem claro, talvez o Biden seja melhor que o Trump. Talvez. Por quê? Porque o Biden. O Biden também tem os seus problemas. Ele tem. Ele. Como é que eu posso dizer? Assim. Tem muita coisa na campanha do Biden, do Joe Biden, que assim. Que eu discordo. E tem também aquela treta, pra quem não sabe, que o pessoal lá dos Estados Unidos estavam votando sobre o fim da segregação racial nos ônibus. Que é aquele negócio lá que teve até a história lá da menina lá, a Parks. Eu esqueci o primeiro nome dela agora. A Rosa Parks. E teve, assim, estavam votando para o fim da segregação racial, né? Que é tipo, o negro tava. Se o negro pegasse um ônibus, ele estivesse sentado e viesse um branco, a prioridade era do branco sentar. E o Biden foi contra isso, mostrando assim. Porque ele deu lá a desculpa dele, falou, mencionou um monte de coisa lá, mas é uma coisa muito ruim e que pesou na carreira dele. E tipo, atualmente ele mostra que cumpriu que cumpriu uma, como é que eu posso dizer, ser uma agenda mais humanizada, é, pensando nas minorias e tudo, mas tem essa mancha na história dele. Porém, neste vídeo eu vou falar sobre a relação do Biden com a ciência, mas não é só a ciência americana, e sim também a ciência brasileira, que ela qual é a importância do, do presidente de um país que não é o nosso para a nossa ciência. Pois bem, primeiro nós temos que mencionar como foi a ciência na época do governo Trump, que houve muitos cortes sim na área de ciência durante o governo Trump e que também era um governo baseado no negacionismo. Isso principalmente durante o ano de 2020, que foi a época que começou assim no mundo a se alastrar a pandemia da Covid-19. Que o Trump ele investia em ciência negacionista, pseudociência negacionista e chegou até a dizer que usava cloroquina,
que não tem comprovação científica que cloroquina realmente previne Covid, e ele fez uso de cloroquina como prevenção e ainda assim pegou Covid, ou seja, só mostrou que a ciência estava certa. Só mostrou o que a ciência já tinha. Só demonstrou que a ciência já tinha falado lá atrás, mas que ninguém estava dando atenção. E o que acontece, essas ideias dele tiveram muita influência aqui no Brasil, no nosso governo. Tanto que depois que o Trump disse que usou cloroquina, quando ele viu que não funcionou, ele pegou 2 milhões de doses da cloroquina e enfiou tudo para cá. E o nosso governo comprou. E a gente está com estoque de cloroquina, sendo que cloroquina não funciona para caso de Covid. E por causa disso, assim, o dinheiro que deveria ser investido em educação e em ciência, que ia ajudar muito a funcionar, que ia ajudar muito a gente a superar a pandemia de Covid, pelo menos assim, de uma forma melhor do que atualmente, mas esse dinheiro foi tudo gasto em cloroquina. E aí, foi claro, teve toda a logística, né, do governo. E assim, o nosso governo, a gente vê que ele é muito influenciado pelo governo norte-americano, especificamente o governo Trump. E isso porque, assim, o presidente Bolsonaro, ele demorou muito para aceitar que o Biden tinha vencido as eleições. Para ele, estava havendo fraude. E é também aquela história lá das eleições, que nos Estados Unidos ela corre bem diferente das eleições brasileiras. E lá é contagem do papel, é volta de cédula. Enquanto que aqui é eleição eletrônica. E a eleição eletrônica é a mais segura porque, além de ela não ter acesso à internet, ela é criptografada. E lá não, o pessoal praticamente conta a dedo os votos. Então pode assim haver uma margem de erro que pode mudar, mudar o vencedor de um dia para o outro. E pode sim haver fraude, mas no caso do Trump, não houve, já foi analisado. O cachorro tá latindo. Já foi analisado várias vezes e não foi encontrado fraude. Não, a margem de erros, houve a mudança de margem de erros, mas continuou sendo favorável ao Joe Biden. E aí o nosso presidente Bolsonaro demorou muito para aceitar, falou até, ameaçou até com... Não, isso é... O nosso presidente Bolsonaro, demorou muito para aceitar essa derrota do Trump e a vitória do Biden. Por quê? Porque o Donald Trump tem uma ideologia muito parecida com o do nosso presidente. E aí, essa ideologia, ela leva muito ao negacionismo científico, que é exatamente o que não precisamos agora neste momento de uma pandemia que está havendo no mundo todo. E essa pandemia, a ciência que está lutando para que ela acabe. E aí a gente tem o governo dos Estados Unidos, que não investe em ciência, e o governo do Brasil, que também não investe em ciência, no momento em que a gente mais precisa da ciência. Então, e também teve aquele problema lá do Biden, que ele falou que se o Brasil não preservasse a própria floresta, ele ia tomar medidas ia tomar medidas que prejudicariam o nosso país. Acontece, o
nosso presidente, o presidente Bolsonaro, poderia muito bem falar, não, tá certo, a nossa Amazônia tá, tá sendo muito desmatada, tá vendo muita queimada, e não precisa vir um presidente lá dos Estados Unidos dizer isso pra gente. A gente sabe e o próprio governo já deveria ter tomado as providências. Mas não, além de negar, ele ainda ameaçou com pólvora, né? E assim, para quem não entendeu, ameaçar com pólvora é praticamente declarar guerra, né? Como se o Brasil tivesse tivesse força suficiente para atacar os Estados Unidos, né? Mas enfim, ele falou que ele falou que não foi isso. No caso, Bolsonaro falou que não foi isso que ele disse, que a mídia entendeu errado essas coisas tal, mas assim, você ameaça uma pessoa com pólvora, você tem que tomar cuidado com o que você fala, principalmente se você é uma pessoa bem pública. E aí pode ser que num desses enganos ele pode declarar uma guerra aí e o Brasil não tem uma força militar muito forte não para vencer uma guerra. A gente vai, como o pessoal tá dizendo, a gente vai ser dominado rapidinho pelos Estados Unidos. E se a gente for dominado pelos Estados Unidos, o nosso cachorro quente vai virar aquele hot dog que é só pão e a salsicha. Mas enfim. Então, o Biden disse que ia cortar relação. Como é? É tipo cortar. Tipo cortar a ajuda com o Brasil se a gente não preservasse a nossa Amazônia. Nossas florestas em geral, Amazônia, Pantanal e tudo que está pegando fogo. E sim, houve um aumento significativo e não tem essa de acontece todo ano. Sim, acontece todo ano, mas não do jeito que estava acontecendo. E estava acontecendo em um número, uma escala maior, principalmente porque já haviam sido eh, aprovadas leis que facilitavam a exploração da natureza. E isso causou um aumento da área do aumento da área de florestas que as pessoas podiam desmatar, só que essas áreas de florestas, elas acabavam, quando eles matavam com fogo e acabavam perdendo o controle. E como a gente estava em época de verão, época mais quente, esse fogo se alastrava ainda mais, ou seja, era a catástrofe da catástrofe da catástrofe. E a gente tem que preservar nossa Amazônia, preservar nossas florestas, né? Não só a Amazônia. E aí o presidente dos Estados Unidos acabou exigindo isso da gente. Além de ter também o problema, né, do negacionismo, em que o Brasil teve muita influência dos Estados Unidos, do governo Trump. E o governo Trump fez cortes na educação. O corte foi de 16% na educação. E eu. E. Não, foi de 16% na educação e na saúde. Sendo que estávamos em plena pandemia de Covid-19. E a defesa, o serviço de defesas militares, marinha, isso tudo, teve um aumento de 22,1% de investimento. Esses são dados do ano passado, como eu disse, o vídeo era para ter saído no ano passado. Tá? Então, esses são os dados do ano passado, do final do ano passado, e agora já pode até ter havido uns cortes maiores na educação e na saúde, que houve, na verdade, e na defesa teve um aumento,
Teve até aquela farra do churrasco, né? Que não tava nem no roteiro. Porque... Pois é, né? E aí é complicado pensar que o governo o governo está sendo influenciado pelo negacionismo do governo dos Estados Unidos. Então, um governo focado em ciência ajudaria muito o Brasil a focar mais em ciência. Ainda mais que temos aquilo que o brasileiro, principalmente, sofre do complexo do vira-lata, que é aquele onde acha que tudo gringo é melhor, então tudo que é gringo eles pegam como influência. Mas se for uma má influência, essa má influência vem para cá. Se o governo dos Estados Unidos não investe em ciência, o Brasil também não vai investir. Se eles não investirem em saúde, o Brasil também não vai investir. Se um governo norte-americano falar que vai liberar cloroquina para toda a população, o Brasil também vai, mesmo que não haja comprovação científica, mas se acontece nos Estados Unidos, acontece aqui. E talvez isso aconteça menos, principalmente porque a ideologia do Biden é mais diferente da ideologia do Bolsonaro, diferente do que como acontecia com o governo Trump. Mas vamos torcer para que nos próximos capítulos o nosso governo, além de ser menos influenciável assim, digamos assim, pelos Estados Unidos, e parar um pouco de sofrer com esse complexo do vira-lata, e que possa investir mais em ciência, educação, tecnologia e saúde, porque é o que estamos precisando agora. Não adianta investir em ciência e vai ficar igual a Tenten lá do Naruto, que vendia armas durante o período de paz na vila. E é assim que a gente tá. A gente não tá precisando de um exército para combater forças inimigas que não estão chegando aqui no Brasil, e sim a gente está precisando de mais médicos, de mais cientistas para estudar o novo coronavírus. A gente está precisando de mais vacinas. A gente está precisando de um monte de coisa. E principalmente agora nesse problema nessa pandemia, nesse problema, nesse caos de saúde pública no Brasil e no mundo, a gente está precisando muito de coisas focadas na saúde. E por que eu digo também na educação e na ciência? Porque a educação, né, se for haver investimento na educação, essa educação mais tarde vai ser transformada em ciência. E é a partir dessa ciência que se descobre a cura da Covid, como funciona o vírus, como a pandemia se espalha. Principalmente engloba várias coisas que podem nos ajudar na hora de, de batalhar contra esse vírus. E assim, vamos torcer sim que haja mais investimentos em ciência, saúde, educação, tecnologia também, que ajuda muito, principalmente na hora de fabricação de vacinas, essas coisas. E o governo do Brasil ele tem que saber o que priorizar. E principalmente não sofrer do complexo de vira-lata. Ele tem que saber que, independente de como os Estados Unidos esteja agindo, o governo do Brasil tem que agir de uma maneira favorável a toda a população. Se estamos passando uma pandemia,
o correto seria a gente tentar evitar essa pandemia, não fazendo, e a gente não evita essa pandemia fazendo aglomerações, estimulando as pessoas a sair de suas casas, estimulando as pessoas a usar remédios não comprovados. Não, a gente tem que Não, a gente precisa de especialistas no assunto para que eles saibam como proceder durante uma pandemia. E se a gente for pegar influência de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que seja boas influências, tipo, aconteceu alguma coisa lá nos Estados Unidos, o governo fez alguma coisa lá nos Estados Unidos e aquela coisa deu certo. Então a gente traz pra cá. Agora, pegar como influência o fato do presidente dos Estados Unidos usar cloroquina como prevenção e detalhe, nem deu certo e usar isso pro nosso dia a dia. Desse jeito não dá. Então é isso. É, Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar no final do vídeo. Você... Então é isso. Sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar lá no final do vídeo, que é Twitter, Instagram e Twitch. Sendo que na Twitch eu vou estar fazendo lives de jogos, essas coisas, toda quinta-feira às 8 horas da noite. E então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Trazer aqui esse quadro de volta porque para tapar esse buraco que, quer dizer, eu tive uns problemas e não pude gravar vídeos novos, mas aí vocês não ficam sem vídeo. Tudo certo? Até o próximo vídeo.